o quanto de pandeiro tem dentro do violão, né? Eu até digo que lá quando criança, eu tinha muita vontade de tocar bateria. Sempre tive muita vontade de tocar bateria. A minha mãe, ela fez parte de escola de samba, tanto aqui em Volta Redonda quanto no Rio, no Salgueiro. Então, desde que me entendo por gente, o som do coro, da batucada, está dentro de mim, né? E assim, quando aos 10 anos de idade eu não queria mais festinha de aniversário e eu pedi um instrumento, e minha mãe pergunta que instrumento você quer, eu falei uma bateria. Meu pai, nem pensar, bicho, bateria não, bateria, você tá maluco, vou comprar uma bateria para você e tal. Mas, então, ok, me dá um violão, o violão ficou lá comigo 4 anos encostado na parede, depois que eu fui sair pra rua para tocar o violão. Mas a percussão, o som do coro, ele sempre me chamou muita atenção. Quando eu conheço o Tadeu, em 76, 75, 76, num grupo de choro que eu fui convidado para tocar, que ele já fazia parte, que virou 5 no choro, o som do pandeiro dele já me... Ele tinha uma maneira de tocar diferente. Canhoto tinha um som do coro dele diferente. Bom, depois de 40 e tantos anos tocando juntos, já falei isso há pouco tempo com ele. Dentro, por exemplo, do Vera Cruz, todo o meu violão de 7 cordas, a base construída dele, dos tempos fortes, é em cima da mão do pandeiro. Por incrível que pareça, uma vez eu dando aula, você pega da onde a ideia dos 7 cordas? Eu falo, eu sempre estou de olho no pandeiro. Né? Então, eu fui descobrir isso bem depois, eu fui tomar consciência do que é o pandeiro no meu violão. O que é a cozinha, no bom sentido, no meu violão. Então, meu violão eu sempre tento fazer com que ele seja muito percussivo, que eu acho que é a cara do violão brasileiro. O violão do Ciron, né, tem duas coisas. Tem 2 7 cordas que formaram um pouco do meu pandeiro. Um foi o do 5 no choro, que era o Luizinho Guimarães, Grande Luiz. e o cuidado que ele tinha com os ensaios, com as peças, com os choros, isso me deu um cuidado. E ele era um violão muito harmônico, o Luiz era muito harmônico. E daí eu me lembro até de questão de sonoridade, de eu buscar, tocando, né? Por exemplo, toda coisa que eu fiz no pandeiro, tudo que eu evoluí no pandeiro, eu evoluí executando uma peça. Normalmente eu estava muito envolvido com o choro, com aquele jeito, aquela, sei lá, com aquele ritmo que a gente estava fazendo, o andamento que a gente estava fazendo. Aí eu me lembro do Luiz, que era uma batida de pandeiro que o pessoal bate 2 vezes, né? Tum-dum, tum-dum, tum-dum. E se você aumentar a velocidade, você não consegue dar com os 2 polegares. Aí eu falei com ele, eu consegui, sem querer, fazer o som dos 2 polegares em 1 polegar e um de os 4 dedos. Então ele tinha o som. Aí o Luiz ainda falou, é ruim, hein? Eu lembro disso até hoje, cara. Eu era muito moleque. Falei, eu vou conseguir tirar essa sonoridade. Bom, passou o tempo, aí o Ciron foi pro 7, a gente montou um monte de estrutura de grupo. E aí, aquilo que eu buscava na melodia, que eu sempre busquei, quando eu fui, na escola de pandeiro, na verdade não aconteceu, né? Eu escutei o Gilberto Ávila, não foi o Jorginho e tal, assim, foi mais o Gilberto Ávila. Lógico, depois eu ouvi o Jorginho e tal, mas o Gilberto Ávila, e que ele tinha os primeiros pandeiros. Então eu fui buscar aquilo sozinho. E aí no Ciron, o violão dele sempre muito marcante, muito rítmico, muito... e o tom, as notas do violão dele eram as notas que eu achava que eu deveria tirar no pandeiro. Então, com a busca das notas, você acaba buscando um sentimento de fazer uma melodia. Sabe como? À medida que você reconhece uma nota no que você está tocando, aí eu dava como se fosse um baixo, eu entrava num tum. Então eu nunca busquei fazer malabarismo com pandeiro, fazer solo de pandeiro. Eu sempre buscava um tempo que a minha mão pudesse fazer um tom antes de mim mesmo e antes dele. Então entre mim e ele, eu fazia o pum, aí ele... sabe?
E a gente... hoje a gente tem os equipamentos, né? Mas a gente, quando começou, a gente não tinha nada, né? A gente tirava leite de pedra, que era o que a gente fazia, né? Que acho que isso deu muito mais gás pra gente aprender a tirar uma sonoridade usando um aparelho de som como monitor de referência e tá pesquisando música pra caramba de tudo quanto é tipo, né? A gente, por exemplo, conheci o Pablo no campeonato de skate, depois com bandas e tal, a gente tocou junto, foi tocar junto em outros projetos, e ao mesmo tempo a gente sempre bebeu muito de diversas fontes, e aqui em Volta Redonda principalmente a gente tocou com muita gente, e assim, cada som que a gente participa, a gente acaba se apropriando também como se fosse nosso, né? Porque a gente participa, a gente grava, e a gente tem uma parcela daquilo, e na hora de manipular aqui, igual a gente fez com essa linguagem do dub, né? Misturar o dub com outras batidas, com outros elementos, de forma analógica, né? É digital, mas é analógico aqui, né? Com a mão, né? Feito sem ser utilizando ferramentas digitais, né? A gente está recortando música, transformando música em outras. E pra gente é legal a beça isso, porque quando a gente começou, a gente também já fazia muitos remixes, né? A gente foi no show do Beast Boys em 2006, nós fizemos um remix de uma música do Beast Boys, cara, e a gente não sabia como, a gente não sabia nem como entregar pros caras. Acabou o show, o Pablo jogou o CD pro palco, sabe? Porque a gente já fazia isso, entendeu? Já, sei lá quantos anos atrás, 15 anos atrás, né? E isso aí pra gente acaba sendo natural, cara. Às vezes uma batida sai fora do tempo, mas aquilo ali faz parte, não precisa estar tudo sincronizado, né? Improviso é isso, né? Não é só tocar o instrumento, mas isso aqui é o instrumento, né? Então, o Bandão, cara, foi uma satisfação gravar eles, né? Porque eu fui baixista do Bandão durante muito tempo. E depois a gente passou a produzir eles lá no estúdio, né? E essa música que a gente escolheu, Coisas, é uma música que ela tem uma particularidade, porque ela tem uma bateria gravada completamente diferente, né? A gente gravou a caixa da bateria com um prato de bateria em cima da... Os timbres são bem diferentes, assim. Timbre diferente. E a gente sempre quis fazer algo como se fosse um rap mesmo, que ela tem essa levada de rap em cima, e misturar com a linguagem do dub, né? Cara, acho que o mais interessante de fazer artistas locais, acho que é a possibilidade da gente deixar, né, perpetuar cada vez mais assim, a linguagem da música de Volta Redonda, sacou? As possibilidades que a música de Volta Redonda tem para ser explorada da forma que a gente achar que pode ser explorada. Por exemplo, o Bandão é uma banda que tem rock, música tradicional, sei lá, do Nordeste, tem bossa, tem, sabe, sei lá, rock and roll nas alturas. E a gente trazer tudo isso para cá e manipular para dar uma nova roupagem é mostrar para o mundo a possibilidade da música de Volta Redonda ser universal. Sacou? Isso é muito legal, assim. O Bandão é uma banda incrível, eu sou muito fã e a gente está muito feliz de ter feito esse trabalho. Pô. Será que são minhas?
as coisas são tão vivas quanto máquinas. E se máquinas tiverem coração, e se a máquina da mente é tão destrutiva que não conseguimos nos imaginar. Pensa que isso são coisas a se pensar. Pensa que isso infomoda elétricas a sem pomar. Tradição, família, pode casa sem se amar. Na CSN move gente pra danar. Vegan Biker verde não é proletaria. E se for, isso são coisas a se pensar. Coisas minhas são, coisas não. Minhas coisas não são. Coisas minhas são, coisas não. Minhas coisas não são. Os carros, era emboscada prevista. Na barra da madrugada, não vai ser capaz de revista. As linhas da encruzilhada se abriam na língua bífida do santo e sem anunciado. O diabo a malícia alicia na montante de quatro costados, pois sereno sabe diferir as crianças atrás das balas e os que balas sabem ferir. Se lá vem um bom hortelão, se lá vem só um roça-mato, vão dizer que a ciência é do mal, a picada de uma jararaca. A vida seguiu pelo sim, pelo não, e já não sabia onde me encaixava. Era só mais um boi na tremura do cão, tendo a vida medida na bosta de fã. Os carros, era emboscada prevista. Na barra da madrugada, não vai ser capaz de revista. As linhas da encruzilhada se abriam na língua bífida do santo e sem anunciado. O diabo a malícia alicia a montante de quatro costados, pois sereno sabe diferir as crianças atrás das balas e os que balas sabem ferir. Se lá vem o bom hortelão, se lá vem só um roça-mato, vão dizer que a ciência é do mal,
se abriam na língua bífida do santo e sem anunciado. O diabo a malícia alicia na montante de 4 acostados, pois sereno sabe diferir as crianças atrás das balas e os que balas sabem ferir. Se lá vem um bom hortelão, se lá vem só um roça-mato, vão dizer que a ciência é do mal, a picada de uma jararaca. A vida seguiu pelo sim, pelo não, e já não sabia onde me encaixava. As linhas da encruzilhada se abriam na língua bífida do santo e sem anunciado. O diabo a malícia alicia na montante de 4 costados, pois sereno sabe diferir as crianças atrás das balas e os que balas sabem ferir. Se lá vem o bom hortelão, se lá vem só um roça-mato, vão dizer que a ciência é do mal, a picada de uma jararaca. A vida seguiu pelo sim, pelo não, e já não sabia onde me encaixava. Era só mais um boi na tremura do cão, tendo a vida medida na bolsa de vaca. E aí, vai você, eu? Pode começar, pode começar. O baterista sempre é o último. Cara, então, a verdade que o baterista, na verdade, é essa história, não anda sem o baixista e o baixista não anda sem o batera, né? Inclusive, quando rola gig que não tem batera, quando é percurso, a gente fica meio assim, sente a falta, né? Dali do grave e tudo mais, mas acaba que os percursos são bons e acaba que fazem também, né? Mas é aquela história, o grave, né? Baixo e bumbo ali sempre colado um no outro. E é isso, cara. A música, na verdade, é isso, né? Você tem que ter ouvido não só para o seu próprio instrumento, você tem que ouvir o que o outro está tocando e aí vai agregando os sons, tá um pouco alto, um pouco baixo, vai chegando ali, chegando aqui. E o mais importante é esse, ouvir o que o outro está tocando. E aí rola o groove e segue em frente, fecha o olho, fecha o olho, sente e vai, né? Não tem como não concordar com tudo que o Bala falou. E é o lance de ouvir mesmo. Fazer uma gig, no meu caso, como baterista, sem baixo, é um negócio que causa um estranhamento, porque parece que tá tudo flutuando em volta de mim. Falta ali alguma coisa para amarrar todo mundo e fazer virar uma coisa só. E a música é isso, né? Assim, as pessoas se juntam, mas não são várias pessoas tocando. É virar uma coisa só em que todo mundo está sentindo junto. Conversamos sobre um groove, a gente tinha trocado uma ideia, né? Sobre um groove, simples até. E acabou que o caminho, o leque abriu. E os caminhos foram assim diferentes, né, do que havíamos combinado. E esse é o lance da improvisação, né, exatamente. Você pintou uma ideia de um tema, você até toca, né, cita aquilo ali. E dali você já tem um leque de caminhos ali e de
influências também, né, nisso tudo, em cima da improvisação. E a parada é essa, vai seguindo o caminho, solta o groove. A única coisa que a gente sabe é que vai começar. Como vai acabar, quando vai acabar, não sabe. Contou 3, 4 e vamos que vamos.